Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Vamos continuar falando sobre as bactérias? Vamos descobrir se elas são vilãs ou mocinhas? O que vocês acham? Olha aí nós temos Batman versus Superman. Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Será que existe alguma utilidade para a bactéria além de gerar infecções? Vamos descobrir? Acreditem, existe bactéria do bem. E isso é muito legal, porque as bactérias, elas são úteis. Por exemplo, uma aplicação para a bactéria é o lactobacilo vivo. Nós ouvimos isso direto na propaganda da Yakult, né? Com lactobacilos vivos. Enfim, você não sabe nem o que é, mas tu sabe que é bom tomar aquilo, né? Algumas pessoas já têm um senso de, olha, quando tá com diarreia, toma Yakult. Ou outras que dizem, não pode tomar Yakult porque dá infecção, não pode tomar muito Yakult que dá infecção. Então, o que é aquele lactobacilo vivo, gente? Os lactobacilos, eles são bactérias do bem. Elas vão pegar a lactose. Na verdade, assim, como a gente já estudou a morfologia dos bacilos, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Como nós já estudamos a morfologia das bactérias anteriormente, nós temos o coccus, que é redondinho, e temos o bacilo, que ele tem aquele formatozinho mais assim, ó, mais esticadinho, né? Então, aqui nós temos os bacilos. E o lactobacilo significa bacilo que vai degradar o leite, que é o lacto, né? Então, ele vai converter a lactose e outros açúcares simples em ácido lático, que é muito bom para a flora intestinal. Então, o senso popular está correto quando diz assim, olha, você está com diarreia, toma Yakult, porque ele vai auxiliar nessa flora intestinal. Então, lactobacilo nada mais é do que uma bactéria do tipo bacilo, que é o formatozinho bacilo, agora vocês já sabem, né? E temos outras bactérias também, que são os streptococcus. Não sei se vocês lembram do formato dos streptococcus. Então, essas bactérias, geralmente, elas são inofensivas aos homens, mas quando há desequilíbrio, aí ela pode gerar problemas. Então, os lactobacilos e os streptococcus, eles são muito legais. Eles são fermentadores da lactose e produzem alimentos que a gente gosta muito, como, por exemplo, queijo, iogurtes, vinhos. Então, quais são os benefícios das bactérias boas? Então, ela auxilia na produção de alimentos e bebidas, elas decompõem os lixos que são problemáticos, elas decompõem os restos mortais. Então, quando a gente fala assim, avançado estado de decomposição, o que é isso? Significa que as bactérias pegaram aquele organismo morto e degradou ele. Imagina se não houvessem bactérias no mundo. Todas as pessoas que morressem deveriam ser empilhadas uma em cima da outra, desde o início da humanidade, aonde nós iríamos colocar todas essas pessoas se não houvesse as bactérias para fazer a decomposição. Não haveria espaço no planeta para tantos corpos, né? Então, as bactérias, elas funcionam essencialmente como decompositora e é muito importante isso. E ela não decompõe só restos mortais, ela decompõe também o lixo. Aquele lixo que poderia ser um problema para a gente, tanto o lixo biológico como os outros lixos, que demoram mais tempo para se decompor, mas no fim elas conseguem decompor, até plásticos, por exemplo. Então, a bactéria boa, ela também é utilizada na produção de medicamento, como, por exemplo, os antibióticos. As bactérias também auxiliam na digestão, por exemplo, nós temos a Escherichia coli, que ela está no estômago. Quando está em equilíbrio, ela auxilia na digestão. Quando ela está em desequilíbrio, aí gera problema, que pode gerar aquela úlcera, enfim. E ela também auxilia na fixação do nitrogênio na atmosfera. As bactérias, elas possuem grande importância ecológica. Elas fixam o nitrogênio na atmosfera na forma de nitrato. E as bactérias desnitrificam, que desenvolvem o nitrogênio dos nitratos e da amônia para a atmosfera. As bactérias são responsáveis pela decomposição ou a deteriorização de carne, vinho, verdura, leite e outros produtos de consumo diário. As bactérias também são úteis para o homem, como na indústria farmacêutica, porque as bactérias produzem antibióticos. Mas também existem as bactérias que são as bactérias do mal. Vamos ver quem são?
Algumas bactérias podem provocar doenças aos homens, às plantas e aos outros animais também. Algumas doenças estão diretamente relacionadas ao desequilíbrio entre o desequilíbrio homeostático, né? Que a homeostase é a busca do equilíbrio, onde você tem a quantidade de bactéria e a quantidade de células imunológicas para te proteger, então vivem bem. Agora, quando a imunidade cai, essas bactérias sobem e geram doenças. Então, quais são as doenças que são geradas pelo desequilíbrio homeostático do organismo com essas bactérias? Tuberculose, tétano, sífilis, cólera e pneumonia. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Vou desafiar vocês a pegarem essas doenças, tuberculose, tétano, sífilis, cólera e pneumonia. Essas 5 doenças, preciso que vocês pesquisem modo de contágio, como diagnosticar, se existe tratamento, como é feito o tratamento e a prevenção, se existe prevenção e como é feita a prevenção. Então, no nosso próximo encontro, vocês já terão que estar com isso disponibilizado, tá bom? Dando prosseguimento aqui. Existem algumas doenças, que eu já vou falar sobre elas, que é a diftéria. O agente etiológico dela é esse nome muito feinho aqui, Corynebacterium diphtheriae. Ela é transmitida pelo ar e pela saliva. Os principais sintomas dela é a inflamação da amígdala, da faringe, da mucosa nasal. A bactéria ela produz toxina que destrói a fibra cardíaca, células nervosas e renais. E essa bactéria não é uma bactéria que vai gerar só uma infecção de garganta. Ela vai inflamar a amígdala, mas essa inflamação vai descer. Então, ela chega no coração, pode destruir as fibras cardíacas desse coração, levando a pessoa a óbito. Então, alguns antibióticos precisam ser utilizados no tratamento dessa bactéria, como a eritromicina, a penicilina, e às vezes esse antibiótico precisa ser administrado por via endovenosa, porque oral é impossível. Às vezes o edema é tão grande que a pessoa não consegue deglutir. Então, o antibiótico ele é passado na veia, tanto pela dificuldade de deglutição, quanto porque é necessário que seja feita rápido a intervenção antes que essa bactéria progrida e chegue ao músculo cardíaco. E existe a profilaxia, que é a vacina, a tríplice, ela protege contra a diftéria. Então aqui nós temos alguns desenhos, olha só isso aqui, ó, tá vendo uma infecção muito significativa. Então, aqui você tem um espectro bem significativo dessa infecção, muito branquinha. E existe outra doença que é chamada desinteria bacilar. Da próxima vez que você tiver dor de barriga, diarreia, você não diz mais, estou com diarreia, vou dar uma cagada, não. Você diz assim, vou evacuar porque estou com desinteria. É mais bonitinho do que falar, vou soltar um barro, né? Então, o que é a desinteria, gente? A desinteria, ela é uma infecção intestinal grave causada por, isso aqui no caso a desinteria bacilar, né? Ela é causada por um bacilo e a transmissão dela é por água contaminada, alimentos contaminados, e essa contaminação, deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês. A contaminação de água e alimento para causar disenteria geralmente é por fezes. Então, em locais onde não tem água tratada, água de poço, onde o esgoto não é canalizado, onde não tem saneamento básico decente, ou onde a higiene de quem está preparando não é muito adequada, você tem uma contaminação por fezes contaminadas com essa bactéria. Aí você vai comer aquela salada fresca que foi lavada com aquela água de cocô. Você não sabia, aí você acaba pegando a bactéria singela e singelamente você ganha uma diarreia braba, né? E essa diarreia, ela é uma infecção intestinal grave que gera dor abdominal, diarreia com sangue, vômito, e o tratamento para ela é soro e antibiótico. Então, como que eu vou me prevenir disso? Hábitos de higiene, ferver a água antes de beber,
e educação sanitária, como lavar as mãos antes de preparar o alimento. Outra doença é a sífilis, que é provocada pelo Treponema pallidum. Quase não saiu. Treponema pallidum. A sífilis ela é obtida através de relação sexual desprotegida, por transfusão de sangue, ou é passado de mãe para o feto durante a gravidez ou durante o nascimento. A sífilis nós vamos estudar, não sei se vocês já estudaram, vou olhar o cronograma de vocês, porque a sífilis ela tem um cronograma de aparecimento. Por exemplo, primeiro, imediatamente após a contaminação, em um curto período de tempo, vai aparecer pequenas feridas, que podem ser durinhas, como um pontinho de infecção. Geralmente aparece no pênis, na vagina, no ânus, na boca. Geralmente é no lugar onde a bactéria entra. Então, essa bactériazinha vai causar uma ferida ou uma ulceração na região onde ela entrou. E depois de um tempo, ela vai desaparecer. Esse é o grande desafio da sífilis. Existe a sífilis primária, a sífilis secundária. A sífilis primária é exatamente esse pequeno negocinho que aparece, essa pequena feridinha que aparece. Só que ela cura espontaneamente, porque o teu organismo consegue driblar ela. Só que ele não destrói as bactérias que causam a sífilis. Ele não consegue destruir todas. Ele bota o nível de bactéria baixo, porque ele ataca a maior parte das bactérias. Então o nível de bactéria cai, aquela ferida cura. Como a ferida curou, as pessoas não buscam tratamento. E muitas pessoas não descobrem que estão com sífilis até ter uma sífilis secundária, que é mais grave, né? E o que acontece nos bebezinhos, quando a mãe está grávida? Esse treponema, ele passa pela placenta. E aí ele pode causar diversas complicações, como óbito, transtornos mentais, malformação. E é bem problemático durante a gravidez, mas existe tratamento, né? Então, como que trata a sífilis? Sífilis se trata com penicilina. Então, o uso da penicilina é bezetacil mesmo. Então, tem um ciclo de bezetacil que a gente tem que fazer. E como previne? Principalmente, camisinha, uso de preservativo. A realização do teste rápido nas grávidas, a gente faz isso muito na sala de parto, que é o teste rápido de sífilis, para poder diagnosticar a sífilis na mulher que não fez o pré-natal adequadamente. Em todas as mulheres, né? Que a grávida também tem vida sexual ativa, às vezes ela fez o teste, deu negativo, mas pegou a sífilis durante a gravidez. Então aqui nós temos a sífilis primária, que é aquelas feridinhas que eu falei, na vagina, no pênis, enfim, aonde tiver entrado contato com o contaminante. E a sífilis secundária é muito característico de feridas na palma da mão e na planta dos pés, entre outras, né? Então, o tratamento com antibiótico, e aqui tem uma frase bem legalzinha para vocês. Há mais bactérias habitando nossa pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde há comida e água que jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gorduras e proteínas. A realidade assusta. O nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Ou seja, existe muito mais bactéria em nosso corpo do que células do nosso próprio corpo. Você tem só 10 trilhões de células do seu corpo e 100 trilhões de bactérias vivendo nele. Da próxima vez que você se olhar no espelho, lembre-se que 90% de você é uma mega civilização de micro-organismos.